Falei que quando nós não discernimos o tempo, acontece 4 coisas. Primeiro, o cativeiro se prolonga. Segundo, não reconhecemos o enviado. Terceiro, priorizamos o que é nosso e não o que é de Deus. E quarto, permitimos que Satanás continue governando. Isso acontece quando não discernimos o tempo. Amém? E hoje eu quero falar sobre o que acontece quando nós discernimos o tempo. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 8, versículo 5. Quero ler 2 textos, um em Eclesiastes e outro em Efésios. Eclesiastes 8, 5. Salomão escreveu dizendo: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aí lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, Paulo fala à igreja de Efésios o seguinte, Efésios 5, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. No texto de Provérbios, Salomão diz que o sábio discerne o tempo. E Paulo está dizendo aqui, não andem como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém, amados? Então, Paulo está falando aqui acerca do tempo também. Paulo está dizendo que nós devemos aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias, o tempo em que nós estamos vivendo são maus. Agora, eram maus no tempo de Paulo. Hoje são terríveis, atualizando aqui, viu? Os dias são terríveis. E muito terríveis quando não se conhece a Deus. Amém, amados? Porque quando nós conhecemos Deus, Deus muda as coisas, amém, queridos? Aleluias. Então, irmãos, nós precisamos fazer algumas perguntas para entendermos o tempo que nós vivemos. Tipo, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida nesse tempo? O que o Senhor tem para mim nesse tempo? O que o Senhor tem para a minha geração nesse tempo? No momento histórico em que eu estou vivendo, qual é a minha função nessa sociedade? Essas são perguntas que nós deveríamos fazer para compreendermos o tempo em que nós estamos inseridos. Amém? Quando se fala de tempo, existem 2 conceitos no Novo Testamento. Um é cronos, que fala de cronologia, que fala do tempo, dimensionado para o homem, para nós, os segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e etc. O tempo, é o contado que nós vivemos. E um outro termo é kairos. E kairos, ele se refere ao tempo indivisível, ao tempo espiritual, um tempo em que nós não conhecemos, é um tempo de Deus. E esse tempo, esse mundo espiritual, ele é dimensionado pelo kairos. Então, kairos, na realidade, é o tempo de Deus, não é o mesmo tempo nosso. Vou lhe mostrar um exemplo na Bíblia. Há mais de 400 anos atrás, antes de Jesus ser crucificado, Isaías profetizou. E ele profetizou acerca do Messias. Ele disse que o Messias, ele diz lá em Isaías 53, ele diz, ele levou sobre si as nossas dores. Ele está falando ali, é uma profecia acerca da crucificação de Jesus. Só que é 400 anos atrás, ele está dizendo, ele levou está em que tempo? Passado.
Então ele está tendo uma visão na dimensão espiritual. E na dimensão espiritual, não existe, é um tempo só. É difícil até de a gente, como humano, entender isso. Mas é um tempo espiritual. Então, há 400 anos, Isaías profetiza e ele viu o que aconteceu. Ele viu. Então, é o tempo de Deus. E nós precisamos, irmãos, nos conectar, termos uma conexão com Deus, para entender a ação de Deus no tempo em que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele tinha perfeita noção do Kairos na vida dele, do tempo de Deus na vida dele. Ele estava conectadíssimo. Quando Jesus estava aqui na terra, irmãos, ele nunca gastou tempo com que não fosse essencial. Jesus, ele tinha uma clareza do que devia fazer em cada ocasião e como deveria se comportar em cada momento da sua vida. Jesus, ele tinha o discernimento do tempo, ele entendia o tempo. Certa vez Jesus disse em João 2,4: a minha hora não chegou, meu tempo não chegou. Depois ele disse em João 5,25: está chegando a minha hora. E depois ele disse em Mateus 26,45, ele disse: chegou a minha hora, eis que o Filho do Homem será entregue. Chegou a hora. Então Jesus, ele discerniu o tempo em que ele estava vivendo e a missão que ele tinha que realizar aqui na terra. E nós, hoje, biblicamente, a igreja, diga eu sou a igreja é o Cristo. Quando nós vemos Jesus Cristo, é Jesus ungido. Jesus subiu e enviou o Consolador. E onde é que está o Consolador? Dentro de você e dentro de mim. Então nós somos ungidos hoje, os ungidos hoje. A igreja é o Cristo na terra. Amém, amados? Mas como Cristo na terra, nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos conhecer, irmãos. Nós precisamos detectar, nós precisamos saber o que Deus tem para a nossa vida. Existe um homem na Bíblia, eu quero falar muito sobre ele hoje, um justo que teve uma clara compreensão do momento profético que ele estava vivendo. O nome desse homem é Mardoqueu, ou em algumas versões, Mordecai. Eu vou falar aqui Mardoqueu, amém? E Mardoqueu era primo e pai de criação de Esther. Se você já leu o livro de Esther, ouviu falar sobre Esther. Esther foi uma rainha. Amém? Tem um livro que fala só sobre ela, eu vou falar algumas coisas sobre esse livro nessa noite. E quem reinava nessa época era o rei Assuero. E chegou um momento, durante o reinado de Assuero, que era o rei da Pérsia, a Pérsia que dominava o mundo da época, Israel estava debaixo da autoridade deles, e o rei Assuero, chegou um momento durante o período desse rei, que estava sob a autoridade desse rei, que o povo de Israel ia sofrer uma grande perseguição, porque foi publicado um decreto que eles iam aniquilar todos os hebreus, todos, sem exceção. E Esther estava como rainha no palácio, mas ela não estava ciente dessa tragédia que iria acontecer com o seu povo. E foi nesse momento histórico que Mardoqueu, o seu primo, seu pai de criação, procurou ela e disse algo tremendo, que eu vou ler para vocês, que está em Esther 4, 13 e 14. Olha o que ele disse, irmãos. Ele disse para ela assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará.
Pois se você ficar calada nesta hora, neste tempo, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, e a família de seu pai, morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Olha o que ele está dizendo. Quem sabe, se não foi para este tempo, porque veio um decreto que vai destruir o nosso povo, mas neste tempo, Deus te coloca como rainha. Quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou aí. Esse homem, ele tinha um discernimento tremendo, um discernimento do tempo que ele vivia, um discernimento das coisas que estavam acontecendo. Ele estava ligado com Deus, ele sabia que tinha que acontecer algumas coisas, e através dele a história mudou. O discernimento daquele homem desencadeou uma série de ações, e a primeira, irmãos, para todo o povo de Israel foi oração e jejum. Diga jejum e oração. Meu irmão, jejum e oração, nós nos conectamos com Deus e nós sabemos o tempo de Deus. Você pode ter certeza disso. Se você orar e se você jejuar, Deus te revela coisas tremendas. Deus te dá percepção. Deus te dá visão. Deus te dá discernimento daquilo que é bom, daquilo que não é. Daquilo que é para você receber, daquilo que não é para você receber. Quando você ora e quando você jejua. Amém? Então, lendo a história quando a gente lê a história de Esté, quando a gente lê o livro de Esté, irmãos, principalmente na ótica de Mardoqueu, vendo as ações de Mardoqueu nesse livro, olhando para ele, o que ele fazia, né, nós percebemos que ele está conectado com Deus, ele tem o discernimento profético do que está acontecendo naquele momento ali, e o que Deus está querendo fazer através do seu povo. Então, baseado nesse livro de Esté, é que eu quero lhe falar algumas coisas que eu percebi aqui, que é necessário para nós discernirmos o tempo. Então, para discernir o tempo, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer a nossa realidade. Diga, conhecer a nossa realidade. No livro de Esté, no capítulo 2, dos versículos 5 a 8, ali mais ou menos, né, nós vemos que há uma situação ali em que o rei, ele rejeita a sua rainha, e ele abre um concurso. Ele abre um concurso e manda buscar virgens de todos os lugares para ele escolher uma nova esposa. E pouca gente sabia disso. E Esté nem imaginava isso, que ela era uma menina que vivia lá na casa de Mardoqueu. Mas Mardoqueu, ele estava atento. E se a gente observar direitinho, a gente vê que ele cria Esté com tanto cuidado, com tanto zelo, que ele parece que tem a percepção de que Esté vai ser um canal de Deus no seu tempo. Então, irmãos, presta atenção, nós precisamos conhecer a realidade que nós nos encontramos. Nós precisamos estar informados sobre o que passa ao nosso redor. Nós não podemos ser cristãos desinformados, porque Deus está na história, Deus está na geografia, Deus está na economia, Deus está em todas as áreas, amém? Então nós precisamos estar atentos, porque nós estamos inseridos num contexto social, nós estamos inseridos, irmãos, numa vida. Nós estamos no mundo ainda. Tem gente que eu não pertenço mais ao mundo, não quero saber mais de nada no mundo, então tem que morrer, porque nós ainda estamos aqui.
Para chegar aqui, você passou por uma série de lugares, você ainda está em carne e osso. Então, essa coisa religiosa, de que eu não sou do mundo, não tenho nada, você tem, meu irmão, você precisa de tudo que tem no mundo. Tudo, tudo, tudo. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender isso. Nós estamos inseridos, sim, num contexto social. Nós não somos uma ilha. Nós não podemos ser isolados. Nós não podemos. Nós estamos inseridos em um contexto social, político, econômico. Nós vivemos em um tempo, nós trabalhamos em empresas, nós nos relacionamos com pessoas. Como um amigo meu disse, eu queria trabalhar num lugar que só tivesse crente. Ele ia dar a maior bagunça, ia dar o maior problema. Eu quero trabalhar onde não tem crente nenhum, porque eu quero ganhar gente para Jesus. Então, essa religiosidade é uma religiosidade falsa, irmãos. Nós estamos no mundo, sim, nós somos de carne e osso. O nosso tempo atual aqui ainda é o cronos, é cronológico. Amém? Mas existe um kairós de Deus. Então, nós temos que saber o que é que Deus está fazendo nesse tempo. A influência de Deus para esse tempo inclui você e eu. Então, nós precisamos estar apercebidos, ficar atentos ao que está acontecendo na história. Nós temos que estar atentos para entender como podemos agir dentro desse contexto. Para não sair da presença, mas ser um canal de Deus. Amém? Então, nós precisamos estar atentos. Né? Ouça jornais sérios. Hoje na internet a gente sabe de tudo. O que acontecer em qualquer lugar do planeta, qualquer coisa séria que acontecer no lugar do planeta, no máximo, em 10 minutos, o mundo todo pode ficar sabendo. Em 10 minutos. De tão rápida que está a tecnologia. Amém, amados? É tanto que a mídia tradicional não engana mais o povo. Se você estiver acompanhando as coisas, você vai ver isso. Não engana por quê? Porque tem internet, tem as redes sociais, que tem as informações, vazam de todas as formas. Né? Então, nós precisamos estar atento a isso. Amém, queridos? Conhecer a nossa realidade. Segundo lugar, para nós discernirmos o tempo, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Diga, aproveitar as oportunidades. Então, Mardoqueu viu aquela situação, o que foi que ele fez? Ele pegou Esté e escreveu ela no concurso, para ser votada. E preparou ela para isso, para ser votada, irmãos. Isso aqui dá até a gente falar sobre política nesse texto aqui, porque daqui a pouco nós vamos ter que eleger governador, né? Não é isso? Deputados estaduais, deputados federais, né? Senadores, presidentes da república. E se a gente não tiver conectado com o contexto social, político, econômico que nós estamos vivendo, nós podemos não fazer as escolhas certas. Podemos. Né? Então, nós temos que saber escolher. E não pode, presta atenção, quero entrar um pouquinho aqui, faz parte também. Você não pode ser daqueles que dizem, não vou votar em ninguém. A política é do diabo. Meu irmão, mas vamos tomar dele, então. Vamos tomar. Eu não gosto, não me envolvo em política. Você depende de tudo em política. Nós estamos abertos aqui por um decreto político. Nós existimos aqui como uma instituição legalizada, tudo isso é político. Agora, você não depende, a sua vida espiritual não depende do político, porque a sua dependência maior está em Deus. Mas a política está em tudo, em tudo.
Quando você compra se alguém ainda compra, né, uma caixa de fósforo, você está pagando imposto. Mesmo aí, não paga imposto para governo. Quando você compra qualquer coisa, você está pagando imposto. Então, nós estamos inseridos, irmãos, querendo ou não, existe uma política que rege. Então, nós temos escolhas para fazer. E nós temos que ser conscientes e saber como votar. Existe um texto na Bíblia que Josué manda escolher 12 pessoas que sejam íntegras, e dá qualidades. São qualidades de como a gente votar no político, viu? Agora você, como homem de Deus, mulher de Deus, você não pode vender o seu voto, fazer politicagem. Aí o vilão é você, não é nem o político. Você não pode fazer isso. Porque quando você vende o voto, quando você troca o voto por uma televisão, por um milhão de tijolo, por uma chapa, né? Aí sim, aí dá dó de você, meu irmão. Você está totalmente fora, está vivendo uma politicagem, né? Por uma ordem para abastecer o carro um dia. Que abastecer? Deus te deu o carro, vai te dar condições para você andar nesse carro. Amém? Então, nós vivemos num contexto assim. E Mordecai, ou Mardoqueu, ele estava nesse contexto. Presta atenção. E o texto em Esther 2:8 diz: Esther também foi trazida ao palácio do rei. E ela ganhou, meu irmão, a eleição, porque ela tinha Deus na vida dela. Ela tinha Deus, né? Eu conheci até um pastor que usou uns óleos, disse: aqui tem o óleo de Esther, quem for ungido vai ficar mais bonito. Mas isso aí é loucura, irmão. Você já é lindo porque você tem Jesus. Amém? Você já é bonito porque você tem Jesus. Mas Mardoqueu, ele discerniu que aquela era uma oportunidade real que não podia ser desperdiçada. Não podia. Irmão, você pode ter certeza, quando Mardoqueu pegou Esther e disse: vou apresentar ela para concorrer para ser rainha, ele foi criticado por muitos judeus. Pode ter certeza que foi. Mas ele levou, vai ser candidato, né? Vai ser candidato. Ele discerniu a uma oportunidade. E olha como Paulo escreve lá no texto que nós lemos: aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Ou seja, quando você aproveita as oportunidades, você tem condições que essas oportunidades mudem os dias maus para melhores. Amém? Você entende isso, querido? E eles estavam vivendo em cativeiro, eles estavam no cativeiro babilônico. Agora olha só, presta atenção. Semana passada eu falei que o cativeiro do povo de Israel, lá no Egito, eles passaram quantos anos? 430 anos. Deus falou que eles iam passar 400 anos, mas eles passaram 430 anos e passaram mais 40 anos no deserto, porque desobedeciam e murmuravam contra Deus. Ou seja, perderam aqui 70 anos, porque eles não discerniram o tempo. Agora, esse cativeiro de Babilônia, o cativeiro babilônico, preste atenção para você entender isso. Daniel, que viveu durante esse cativeiro babilônico, depois do cativeiro babilônico, né? Ou, aliás, no final desse cativeiro, Daniel, ele discerniu o tempo do cativeiro. A Bíblia diz que ele, consultando os livros de Jeremias, a Bíblia Sagrada, ele descobriu que o tempo que eles iam passar em cativeiro eram 70 anos, e já estava acabando.
Aí Daniel ativa isso, irmãos, em jejum e oração. Ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a apresentar Israel, ele começa a apresentar o povo de Israel, ele começa a declarar diante de Deus: Senhor, é chegado o tempo da liberdade. E a Bíblia diz que o tempo de cativeiro da Babilônia foram 70 anos. Então veja bem, quando a gente discerne o tempo, quando nós discernimos o tempo, esse tempo de sofrimento, de dificuldade, ele tem um limite. Amém? Então foi só 70 anos. Qual é a diferença desse tempo para o tempo do cativeiro do Egito? É que no tempo do cativeiro do Egito, o pessoal não buscou a Deus de maneira nenhuma. Viveram, se acostumaram àquela vida e estavam gostando daquela vida. Infelizmente, aprendendo novos costumes, aprendendo os costumes egípcios, já estava esquecendo tudo relacionado a Deus. O cativeiro se prolongou. Daniel descobriu, estudando as Escrituras, quando ele entendeu, ele jejuou e ele orou. E o tempo foi cumprido de forma perfeita. Você entende isso? Então, busque a Deus em oração e jejum, que o tempo de Deus vai ser perfeito na tua vida. Perfeito. Amém, amados? Aleluias. Então não desperdice as oportunidades. Não desperdice. E voltando àquele tema, o voto é uma oportunidade, viu? Cristão não pode dizer eu não vou votar em ninguém. Você tem que escolher pelo menos o menos ruim. E depois orar para ele fazer coisas boas. Amém? A maior função da igreja, a igreja não pode se omitir em participar de um pleito político, ela tem que participar efetivamente. Quando há a eleição, seja quem for eleito, seja quem for, de esquerda, de direita, de centro, tema a Deus, não tema a Deus, seja quem for, a igreja tem uma função. Qual é essa função? Orar, interceder, para que as atitudes desse novo líder, seja ele quem for, sejam boas, que a função deles, eles são responsáveis de trazer o bem no meio do povo, é o que a Bíblia diz. Mas se eles não tiverem a influência de Deus, eles só irão fazer o mal, e os dias maus virão. E a igreja, ela é a única que tem o poder de mudar isso, através de quê? De jejum e de oração. Amém, amados? De jejum e de oração. Quando a igreja ora, quando a igreja jejua, quando a igreja percebe os dias maus e se posiciona diante de Deus, o socorro vem. Mardoqueu era tão consciente disso, quando ele disse para Esther: olha, Esther, se você não fizer nada, não tem problema não, eu sei que o socorro virá. Por que eles sabem que o socorro virá? Porque eles estão orando e jejuando. Eu sei que o socorro virá. Se você não quiser ser o instrumento, Deus mandará de outra parte, mas o socorro virá. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Amém? Terceiro lugar, quando discernimos o tempo. Para discernir o tempo, irmãos, nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Diga: estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Escute isso. E Esté 2:11 diz assim: diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como estava e o que lhe estava acontecendo. Aí em Esté 2:19 diz: Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Preste atenção. Quando Esté foi eleita e se tornou a rainha, Mardoqueu estava preocupado em manter contato com ela, em orientá-la, como ela teria que se comportar, porque ela não podia revelar que era judia. Então, Mardoqueu ficava sempre perto, ele se instalou numa área perto do harém das mulheres do rei.
Ele se instalou numa área ali, e ele ficou constantemente ali, orientando. Com certeza conseguiu algumas pessoas para levar e trazer, e ele estava orientando a Esther como ela deveria agir. Mardoqueu estava acompanhando Esther, estava instruindo, principalmente para manter o segredo de que ela fazia parte do povo de Israel. E nesse período que ele estava mantendo esse contato com Esther naquela região, o que acontece? Ele ouve o plano, duas pessoas do reino planejando que ia matar o rei Assuero. Ele ouve todo o plano. O que é que ele faz? Ele avisa Esther. E se você ler o livro de Esther, você vai ver que o rei foi livre, encontraram os dois bandidos, e enforcaram os dois. Amém? Olha a importância de estar no lugar certo. Né? Ele estava naquele lugar, ali perto, e conseguiu ouvir aquela conversa. E ele fez com que essa informação chegasse ao rei. Nós estamos no lugar certo, irmãos. Principalmente hoje aqui, sabe por quê? Porque nós estamos recebendo instruções divinas, instruções da palavra de Deus. E no mundo de hoje, o que nós mais precisamos é das instruções divinas, para nos livrar do mal, para nós sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Amém, amados? Então, irmãos, Mardoqueu, ele discerniu, ele tinha essa capacidade de discernir o tempo. Por quê? Porque ele andava com Deus, ele estava conectado com Deus. Irmãos, andar com Deus, em obediência a Deus, traz muitos sacrifícios, traz muitos benefícios. Quando nós andamos com Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós nos submetemos a Deus, irmãos, Deus faz coisas tremendas na nossa vida. Faça o que é certo, e Deus vai sempre abrir as portas. Mas faça o que é certo mesmo. Faça o que é certo. E você sabe fazer o que é certo. Irmão, a gente sabe, nas decisões que vamos tomar, nos relacionamentos que nós temos, nós sabemos quando erramos. A nossa consciência acusa. O Espírito Santo está dentro de nós, ele não deixa a gente errar. Pelo menos inconsciente. Tudo que você faz, tudo que você fala, você sabe o que você está fazendo. Então, cuidado com isso, tenha cuidado de fazer o que é certo. De fazer o que é certo. É uma das nossas funções aqui na terra, fazer o que é certo. Eu, como pastor, tenho que fazer o que é certo. Você, como funcionário, tem que fazer o que é certo. Você, como empregador, dono de uma empresa, você tem que fazer o que é certo. E às vezes o que é certo nem é bom para a gente, nem é bom para o outro. Às vezes o que é certo pode não ser bom, mas o resultado vai ser bom. Porque quando a gente faz o que é certo, nós vamos escolher coisas boas. Ainda que no momento não pareça. Ainda que no momento não pareça. Né? Ainda que no momento não pareça. Quantas propostas de corrupções você pode ter durante essa eleição que está se aproximando? Quantas propostas você vai ter? Faça o que é certo. Faça o que é certo. Uma vez antes da eleição, na noite anterior, um político mandou um tanto de dinheiro assim para mim. A Márcia é minha testemunha. Eu disse para a pessoa, sai daqui, isso não me interessa. Não me interessa. Aí, eu falei isso a um pastor amigo meu, que é envolvido na política, ele disse, mas Tony, esse dinheiro não voltou para ela, para a pessoa, né? Mas eu não estou nem aí, eu fiz o que era certo. O que vai acontecer não me interessa. Depois pensa até que eu recebi dinheiro, mas eu não recebi, não me interessa. Você entende isso, irmãos? Então faça o que é correto. Faça o que é correto no seu trabalho. Às vezes as pessoas agem assim, dizem assim, pensam e dizem assim, puxa, eu faço o que é correto e não sou reconhecido. Eu te digo com toda a autoridade bíblica, no momento você vai ser reconhecido, porque as pessoas estão vendo o que você está fazendo. Todo mundo está vendo o que você está fazendo, meu irmão.
Por isso, nós devemos fazer o que é certo. Amém? A oração certa, no momento certo, feita por alguém que calculou o preço que aquele momento demanda, irá causar um efeito surpreendente. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a sua oração, minha irmã, ela é tão poderosa que nem você imagina o que ela pode causar. Você nem imagina. Deus pode te livrar de tantas coisas através da oração. Olha, eu era gerente do Sindicol e sempre orava, né, pela minha função lá. A gente mexia com muito dinheiro, movimentava 2, 3 milhões por mês. Na época, 2, 3 milhões era muito mais do que 2, 3 milhões hoje. Era muito dinheiro. E um dia eu tive um sonho, uma noite eu tive um sonho sendo assaltado. Aí quando eu cheguei no Sindicol, eu falei para a pessoa que cuidava das finanças, eu disse para ela assim: Gorete, hoje nós vamos mudar o horário de ir ao banco. Eu sonhei que a gente estava sendo assaltado. Isso pode ser um aviso de Deus, não sei. E ela, tá bom, Tony. Aí mudamos o horário direitinho, foi tudo bem, o depósito foi feito, não teve problema nenhum. E já no final, lá a gente fechando os caixas, que ficava até a noite, aí essa minha assessora financeira, ela pega 2 caixas, ficavam vários caixas na frente, ela pega 2 caixas adulterando a prestação de conta. Aí chamamos os 2, eles confessaram, poderia dar conta por justa causa para eles, mas eu, como era o gestor, eu falei para eles, e eram cristãos, diziam ser cristãos, irmãos. Olha aí os irmãos que gostam de trabalhar só com crente, eram cristãos. Eu falei para eles, estou envergonhado, decepcionado com vocês. Eu não vou demitir vocês por justa causa, não vou denunciar vocês, fazer um boletim, nada disso. Porque poderiam ser demitidos por justa causa, ainda poderiam ser presos. Mas aí uma disse assim, mas dá uma chance para nós, Tony. Eu não posso dar chance, porque a gente mexe com muito dinheiro. Então não tem chance. O que eu vou fazer já é um benefício para vocês. Vou demiti-los com todos os direitos que vocês têm. E demiti eles 2. E ainda fiz uma oração por eles. Eu já era pastor. Ainda fiz uma oração, botei minha mão sobre eles. Irmãos, onde eles me veem hoje, eles me abraçam e me respeitam. Essas pessoas que eu demiti e orientei, dei um sermão neles, onde vocês entrarem, não façam isso, vocês têm competência, vocês dizem que servem a Deus, passem a servir a Deus direitinho, e hoje todos os 2 estão na igreja, onde me veem me abraçam. É importante nós fazermos o que é certo, amém? E isso não dava para perdoar, que a gente mexia com muito dinheiro mesmo, amém, amados? Então, a oração certa, olha, eu orava, ore pelo seu trabalho, ore pela sua família, antes de sair de casa, ore, meu irmão, mas ore mesmo, porque Deus, Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar durante o dia. Você não sabe o que vai acontecer, uma bala perdida pode estar programada no inferno, pode ser programada para atingir a tua cabeça, mas a sua oração muda tudo, amém? Então, quando discernimos o tempo, quarta coisa, rapidinho, quero compartilhar com você aqui, quarta coisa que nós precisamos, que acontece quando nós discernimos o tempo, ou melhor, para discernir o tempo, nós precisamos fazer, quarta coisa, não perder o foco. Diga, não perder o foco. Aleluia. Olha, Esther 3:2 diz assim: todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei.
Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Mardoqueu, ele não se prostrava, ele não se curvava. E todos que passavam por essa autoridade, era a segunda autoridade do governo, do rei, esse homem que se chamava Amã, ele é a figura, você lê o livro de Esther, ele é a figura do anticristo. Ele ficou com tanta raiva de Mardoqueu, que ele planejou, ele conseguiu influenciar o rei Assuero, para fazer um decreto para todos os judeus, para que todos os judeus fossem exterminados. Ele tinha ódio, criou ódio dos judeus. Este homem, chamado Amã, é a figura do anticristo. E quando ele recebeu a autoridade do rei, todo mundo que passava por ele, principalmente de manhã, quando entrava no palácio, e Mardoqueu ia para aquele lugar, chamado ali no pátio, próximo do harém, todos os dias, quando as pessoas passavam, os judeus, todas as pessoas tinham que se prostrar diante dele. Só que Mardoqueu não se prostrava. E isso poderia causar a morte, irmãos. Poderia receber a pena de morte. Mas por que Mardoqueu não se prostrava? E ele poderia ser morto. Por que ele não se prostrava, irmãos? Porque o primeiro mandamento era, irmãos, amar Deus sobre todas as coisas. Um judeu genuíno que conhecia as Escrituras, jamais se prostraria diante de qualquer Deus, diante de qualquer ídolo, diante de qualquer ser humano. Então ele não se prostrava, e ele poderia ser ali, Amã poderia usar a autoridade dele e enforcá-lo. Mas Amã diz para a sua família, diz, eu não quero matar só ele, eu quero acabar com toda a raça dele. E lança um decreto. E esse decreto é para acabar com toda a raça dos judeus. Agora, irmãos, preste atenção. Eu estou dizendo que, para nós discernirmos o tempo, para que a gente consiga fazer isso, nós não podemos perder o foco. O foco tem que estar em Deus. Deus está acima de tudo. Então ele poderia, Mardoqueu poderia pensar assim, eu vou ter que me prostrar, porque eu não posso morrer, porque eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Não, Deus estava acima de tudo. Ele poderia perder tudo, ele ia perder tudo se ele se prostrasse. Sabe por quê, irmãos? Porque o decreto, ele não teve força. Se você ler o livro, você vai ver. Mas o que eu quero te dizer, que você entenda, é que o nosso foco tem que estar primeiramente em Deus. É em Deus. Eu tenho que obedecer a Deus e a sua palavra acima de qualquer coisa. Eu não posso perder esse foco, de maneira nenhuma. Quando a gente perde o foco, a gente se prejudica diante de Deus. Às vezes pode estar até bem diante dos homens, mas nós temos que estar bem diante de Deus. Porque na nossa história contínua, nós vamos ter resultados conforme o nosso relacionamento com Deus. Amém, amados? Você entende isso? Então presta atenção que eu vou te dizer, não ceda às pressões, não ceda às pressões e não perca o foco. A sua vida com Deus, ela vale mais. Se você pratica qualquer coisa que está fora das Escrituras, mude isso sem o mínimo, não, eu lhe garanto, não tem o mínimo perigo de você se dar mal com isso. Porque Deus é maior. Porque Deus é bom, porque Deus é poderoso, amém? Se for preciso fechar uma porta, meu irmão, feche mesmo. Aqui tem uma irmã que me pediu uma orientação, ela trabalhava numa empresa, e ela assinava um documento lá, e com essa assinatura autorizava algumas coisas que ela nem tinha conhecimento, e ela assinava sempre esse documento, mas ela foi começando a ser constrangida pelo Espírito de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos constrange, e ela me procurou e falou. Eu disse para ela, irmã, a decisão é sua, porque a vida é sua. Agora, no lugar, eu não assinava.
porque você está autorizando coisas que não está fora da sua alçada. Se for alguma coisa aí que comprometa, que aconteça alguma coisa assim. E ela resolveu seguir o que eu faria. Ela não assinou mais. E o diretor de uma empresa muito grande aqui no estado, o diretor geral disse que ia demiti-la. Mas antes de ele concluir a demissão dela, ele foi demitido. E assim acontece. Não, e eu vou te dizer uma coisa, se ela fosse demitida, Deus ia colocar ela num lugar muito maior, porque Deus honra a sua palavra. Amém, amados? Então não perca o foco.